paz de Cristo. Eu me chamo Léo, estou aqui para compartilhar com você algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós temos vivido momentos difíceis, momentos de muitos desafios. Tivemos um ano de 2020 muito atribulado, algumas pessoas com muitas perdas, com muitas dificuldades. Estamos aí ingressando no ano de 2021 com alguma perspectiva de melhora, outros desanimados, entrando no ano desesperançosos, mas eu gostaria de compartilhar algo que verdadeiramente fez o meu coração se encher de esperança, fez com que a minha fé se pusesse ativa diante de todas essas perspectivas. E eu gostaria justamente de compartilhar com vocês algo referente a ter uma fé ativa diante de novos desafios. E para isso, nada melhor do que nós compartilharmos um texto bíblico. Se você tiver uma Bíblia próxima a você, você pode acompanhar comigo, que encontra-se no livro de Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Eu vou ler o texto e depois a gente vai comentar alguma coisa a respeito, que diz assim: a epígrafe do texto diz que Deus fala a Josué e anima-o. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto até este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavra do Senhor para a nossa vida. Uma palavra direta, uma palavra em que o Senhor nos aconselha o que nós devemos fazer para enfrentarmos novos desafios. Josué, naquele tempo, havia peregrinado com Moisés durante 40 anos, conduzindo o povo pelo deserto, para que pudesse se cumprir o propósito de Deus de que o povo herdasse a terra de Canaã, a terra prometida. Então um novo desafio se apresenta. Josué, que antes era um fiel escudeiro, um companheiro, Josué, que era um servo de Moisés, um amigo de Moisés, alguém que cumpria as determinações, as orientações que Moisés dava diante das orientações de Deus. Josué agora passa a ser o líder. Ele não tem mais a sua referência ao seu lado, porque Moisés havia falecido, mas ele precisava agora assumir a posição de Moisés, de liderança, e conduzir o povo à terra que Deus havia prometido, ou seja, para que se cumprisse a vontade de Deus. Então imagina o desafio que é naquele momento para Josué. Então uma nova realidade se apresentava. E eu faço uma analogia ao que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma nova realidade. Temos aí uma pandemia, algo que afligiu a todos os povos, povo de Deus, aqueles que até mesmo que não têm fé, de diversos credos, não importa. Todos nós fomos afligidos com essa pandemia, com essa nova realidade, novos hábitos, uma nova cultura que vai se apresentando no enfrentamento de um inimigo invisível. Então uma nova perspectiva, uma nova realidade se apresenta. E nós estamos aí adentrando o ano de 2021, com todas as nossas interrogações, todas as nossas dúvidas diante dessa nova realidade. E esse texto nos ajuda a compreender a importância de nós mantermos a nossa fé ativa, de nós mantermos a nossa esperança atuante na nossa caminhada. E Deus dá algumas recomendações a Josué
que eu aprendi muito com isso, né? Diante dessa nova realidade que se apresenta, eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que nós precisamos entender que todos nós estamos na direção de Deus, né? Na direção em que o Senhor determinou para que nós caminhássemos. Se nós somos pessoas que têm fé em Deus, que temos Deus como o grande provedor, aquele que direciona, aquele que é o Senhor das nossas vidas, nós estamos numa caminhada debaixo de uma vontade permissiva de Deus, debaixo de uma orientação de Deus, de uma direção de Deus. E Deus fala a Josué justamente aquilo que ele fala conosco o tempo todo, né? Então, você precisa dar um passo adiante, você precisa caminhar, você precisa enfrentar o novo dia. Não te mandei eu, fui eu que determinei, né? Eu que controlo todas as coisas, né? Eu que estou no comando de todas as realidades. Só que você precisa seguir algumas orientações. Naturalmente, para estar na direção de Deus, há uma necessidade de se ouvir a voz de Deus, de se compreender o que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos ter essa sensibilidade, estarmos com os nossos ouvidos atentos ao que Deus está falando conosco, a direção que Deus está nos dando. Não adianta nós fazermos isso com a nossa força, com a nossa pretensão de autossuficiência, como se nós conseguíssemos fazer tudo pela nossa própria vontade. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e seguir a sua direção, as suas orientações. Uma outra coisa importante que o Senhor fala com Josué é: se alimente da palavra. Abra as Escrituras, leia as Escrituras, medite nela dia e noite, né? Observe a palavra de Deus, né? Esteja sensível ao que o Senhor está falando através da sua palavra, como nós estamos fazendo aqui. Então, se alimente dessa palavra, medite nela, rumine a palavra de Deus. Observe na palavra exemplos que você pode seguir para que você possa vencer esse novo desafio. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu não tenho consciência, não tenho capacidade de compreender a realidade, a sua realidade de vida. Mas a palavra de Deus é a mesma, o Deus é o mesmo. Pegue essas Escrituras, se alimente dela, medite nela de dia e de noite e diz para que prudentemente te conduzas, ou seja, para que você saiba qual é o melhor caminho a seguir. Diante dessa nova realidade, desse novo ano que se inicia, vigie pela palavra, observe a palavra para que você saiba qual direção você deve dar à sua caminhada. Não abandone a palavra, permaneça com ela de dia e de noite. E uma outra recomendação que ele dá está lá no verso 9, encerrando o texto que nós lemos, diz que há uma necessidade de esforço e de bom ânimo. Ele fala: esforça-te e tenha bom ânimo. Às vezes, diante de uma situação que nós estamos vivendo, como por exemplo essa pandemia, essas dificuldades que estão se apresentando, a única coisa que nós podemos fazer é nos esforçarmos, é tentarmos ter motivação para continuar a caminhada. E ele fala: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, ou seja, não retroceda, não volte, não abandone a fé, mantenha a sua fé ativa, mantenha firmeza na sua caminhada, persevere, atitude de firmeza, de constância, caminhe, não desista, não perca a esperança. É a única coisa que você pode fazer, que eu posso fazer. E ele continua: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, faça a sua parte, que aquilo que você não puder fazer, aquilo que você não tiver força para realizar, eu realizo por você. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo. Não perca a sua fé, não perca a esperança. O ano pode ser difícil, esse ano de 2021, assim como foi difícil o ano de 2020. Mas até aqui o Senhor nos ajudou e certamente Ele estará conosco por onde quer que andarmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima Simples Palavra. Siga nossas redes sociais.